Olá, minha gente, gente minha. Eu sou Ana Lima, fotógrafa, especialista em retrato corporativo humanizado, estudante de marketing e empreendedora. E esse é o 3P Podcast, um lugar onde você vai encontrar histórias inspiradoras que falam sobre propósito, processo e plenitude. E eu hoje estou aqui com convidadas muito especiais para mim e com certeza vão se tornar especiais para vocês também, porque vão inspirar a história empreendedora para quem deseja empreender, para quem já empreende, quem é jovem empreendedora, quem está precisando aí de um gás na autoestima, né? E vamos seguir aqui essa conversa que vai ser um papo riquíssimo. Eu convido você a vir com a gente. Bem-vinda, meninas, muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui, tá? Vamos já quebrar um gelinho, vamos dar aqui um brinde aqui, ó. Isso. Nosso primeiro 3P Podcast. Esse brinde é a você também, que vai estar um dia sentado nessa mesa aqui, fortalecendo a sua marca através da sua história. Então, meninas, qual a expectativa de vocês para hoje? Podem ficar à vontade. Eu estou aqui mais ou menos à vontade. Um pouquinho à vontade, um pouquinho nervosa, mas também quero agradecer aqui ao anfitrião deste lugar, que é o Will, que está tratando a gente assim super especialmente e está nos deixando super à vontade. Vamos lá, vamos começar conversando, né? Essa aqui é a Raquel e essa é a Bruna. Raquel Viana, né, especialista em autoestima, e a Bruna Festa, especialista em festa minimalista, né? Vamos começar com a Raquel, que eu apontei primeiro. Pode falar qual a sua expectativa para hoje, o que você pensou, se está nervosa, se está legal, como é que tá? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Raquel Viana, sou maquiadora, né, penteadista e também palestrante de autoestima. Minha expectativa para hoje é que a minha história impacta a vida de outros empreendedores também que têm o desejo de empreender, têm o processo, passa pelo processo, porém é necessário, né, para poder encontrar o seu propósito de vida. Isso aí, muito bem. Bruna, sua vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui na estreia do 3P Podcast. E muito obrigada pelo convite. E eu me chamo Bruna Cristina. Tenho uma loja de locação especializada em festa na mesa, dentro do mercado de festa, que é um segmento de Pegmonte. E além de empreender com locação para o meu cliente local, eu também treino quem deseja empreender nessa área com locação. Então, através de cursos online e treinamentos, eu ensino quem deseja empreender nesse mercado. E a minha expectativa para esse podcast é poder levar um pouco da nossa trajetória para quem deseja ou para quem já está na caminhada do empreendedorismo. Sim, sim, é muito importante, né? Quem já impacta vidas, né? Esse é o propósito, né, do 3P, né? É aumentar o alcance de pessoas que já estão aí no processo de impactar vidas. A gente sabe que o empreendedorismo, ele começa ali pequenininho, né? Começa com um pequeno sonho, mas aí ele vai, né, aos poucos. A gente nem imagina que pode alcançar vidas, que pode transformar a vida de pessoas, de levar um benefício além daquilo que a gente pensa que é só pra gente, né? E aí Deus vai levando a gente por caminhos diferentes e aí se torna gratificante. E a gente já não se vê mais fazendo outra coisa, né? E aí isso é o processo. Mas vamos aqui, a gente tem uma pautazinha, temos umas perguntinhas para fazer. E antes que eu me perca, né? Vamos pegar minha memória aqui. Vamos lá, vocês já se apresentaram, né? E eu quero saber, mais ou menos, dentro do que vocês fazem, qual é a visão, mais ou menos, do propósito? Vocês, desde o início, já tinham um propósito claro do que vocês iriam fazer hoje? Se você pensar um tempinho atrás, né? Não sei quanto tempo, mais ou menos, vocês empreendem, mas vocês já tinham esse propósito de impactar vidas, já de palestrar, de treinar pessoas? Vocês já tinham isso em mente? Fala para mim, Bruna. Olha, no meu caso, não. Eu comecei a empreender em 2020. Tudo começou para fazer a festa do meu filho, na época da pandemia, e eu queria fazer uma decoração, mas como não podia decoração grande, eventos em salões, então eu falei, vou fazer em casa. E aí eu falei, como também não pode aglomerar muita gente, eu vou comprar o material e vou fazer a festa dele em casa. E ali, dali, uma mãe festeira, surgiu uma empreendedora. De uma mãe festeira. De uma mãe festeira, porque na verdade eu só queria fazer a festa dele. Então, eu posso dizer que eu não comecei com um propósito. Que aí eu olhei o material ali parado, depois de ter feito a festa dele, e pensei, o que eu faço com isso? Então, vou girar esse material, já que eu tenho aqui. Então, a minha intuição ali era um extra, não tinha muitas pretensões, porque eu sou formada em técnica de enfermagem.
Então, o meu foco era outro, era enfermagem. E eu falei, vou começar só para ter um extra, já que eu tenho um material aqui. E dali comecei. E como era um extra, o meu foco era enfermagem, eu estava estudando. Antes de ter o meu filho, eu já tinha me formado. E aí, eu estava buscando outros horizontes, que era prestar concurso público. Então, estava estudando e fazendo esse extra, que era empreender com a festa. E aí, chegou no meio tempo, assim, eu estava 2 anos estudando para concurso público. E é uma coisa que eu trago comigo, que quando a gente quer, por mais que a gente planeje, pode ter o planejamento, mas se não for da vontade de Deus, não acontece. Eu já estava 2 anos estudando para concurso. E eu falei assim, o Peg Monte vai ser só um extra, vou deixando ele de lado um pouquinho, porque eu vou focar no meu concurso. Já tinha até passado, mas ainda como não era o que eu queria, continuei estudando. Já estava num ritmo muito bom de estudo. E aí as coisas foram encaminhando para outro lado. A festa, dentro do mercado de festa, né? Como eu trabalho com um segmento de Peg Monte, foi encaminhando para um outro lado, que aí surgiu a Festa na Mesa, onde ganhou uma proporção que eu não esperava. E eu falei assim, como assim, gente? Eu não queria esse lado aqui, eu quero a enfermagem. Eu tô formada em enfermagem, tô estudando para isso, então eu quero. Mas aí as coisas foram encaminhando para outro lado. O meu perfil, até hoje eu recebo perguntas de como que eu fiz para crescer no Instagram. E eu, gente, não foi estratégico, não foi. E aí que eu vejo o plano de Deus agindo, Exatamente. porque era para ser. E aí eu vi que eu não era só para trabalhar com locação, mas também alcançar outras vidas, porque o meu negócio expandiu de uma tal forma que eu vi que eu precisava ministrar, eu precisava ensinar. E aí foi onde eu cheguei agora, além de trabalhar com locação, que também é a minha área que eu gosto muito, que o lado criativo, que é trabalhar com festa, o lado colorido ali da vida, né, que é celebrar a vida. E aí agora eu também ensino as outras pessoas a empreenderem dentro desse segmento. E aí sim eu enxerguei, eu vi qual era o meu propósito dentro do empreendedorismo. Eis o propósito, que eu sempre falo, né? Todo empreendedorismo, ele tem um propósito. Eu costumo falar que o empreendedor tem uma chama queimando no coração, Sim. que é uma centelha pequenininha que começa assim, né? Nasceu de uma festa pro seu filho, Sim. né? E depois Deus foi ali Os adicionando. planos de Deus, né? Ele vai colocando tudo no caminho. Exatamente. Eu já estava de 2 para 3 anos estudando para concurso, mas eu vi que Não, né, encaminhou para outro lado de uma forma que eu não estava esperando. Eu falei, então se eu tô aqui, eu aceito o processo. Eu aceito. Demorei a aceitar, mas entendi que era a vontade do Senhor estar nessa posição hoje. Exatamente, porque tem que ter coragem também, né? Porque a gente já estava estudando um tanto de material que eu tinha. Uma responsabilidade, eu sempre falo isso, que o empreendedor carrega uma responsabilidade de entregar o resultado. Sim. Né? Não, Raquel? É verdade. E agora fala um pouquinho aí do seu processo, da sua chegada ao empreendedorismo. Bom, eu trabalhava de CLT, né? Parei de trabalhar porque eu tenho 2 filhos, então meu filho estava no início, está com 2 aninhos, parei de trabalhar para cuidar das crianças e fiquei dentro de casa por um bom tempo. Sempre gostei da área da beleza e aí eu conversando com meu marido, né? Eu me senti fora da sociedade e aí eu conversei com meu marido e pedi para fazer um curso de design de sobrancelha. Essa era a ideia. Quando eu cheguei no local, tinha um curso de maquiadora profissional. Então, ele me escreveu, eu me inscrevi, né? Comecei a fazer o curso e me apaixonei pela área da beleza. Só que eu não imaginava que a área da beleza, com o meu propósito, né? Com a maquiagem, eu ia alcançar muitas vidas através da minha vida, que é a autoestima. Porque eu comecei a trabalhar com maquiagem, mas eu mesmo não tinha autoestima. Então, eu entrei num processo de autoconhecimento, né? Com uma profissional coach, Gisele, né, Ribeiro. E eu comecei a desenvolver esse autoconhecimento, comecei a me entender como pessoa, como gente, como profissional também. E aí eu entendi que eu precisava mergulhar mais na maquiagem. E hoje, assim, ver a transformação e o carinho, sabe? O olhar delas se olhando e não que eu transformo elas, mas eu realço a beleza delas. Sim. Isso é muito gratificante, muito gratificante. E quando você consegue também trazer de dentro para fora essa autoestima, né, que é algo que se aprende, né? Eu falo que tudo a gente tem os estudos que falam, né, da neuroplasticidade, né? Não é a minha área, mas eu gosto muito. E isso a gente acha que depois que a gente atingiu determinada idade, sendo que Bruna aqui é a mais jovem, né? Aqui na fase dos 30, 40, mas assim, a gente acredita que é impossível voltar a aprender.
né? E a gente está descobrindo agora, nesses novos tempos, que é importante continuar aprendendo dentro do nosso segmento, fora do nosso segmento, e inspirando pessoas. Acho que isso que dá ainda mais gás, né? Inspira mais ainda a gente. E dentro disso, vamos para a nossa próxima pergunta, que é: quando foi assim que vocês se deram conta que existia um processo que não era tão fácil? Teve alguma fase assim, que foi muito desafiadora, que foi assim que vocês pensaram, de repente, até em desistir? Teve algum momento assim? Ou não? Vou ficar com Raquel agora dessa vez. Acho que todo dia, né? É. Todo dia você acorda e tem um desafio, né? Mas o desafio, ele existe para a gente crescer e amadurecer. É necessário a gente passar pelo processo para poder desenvolver, né? Então, assim, eu acredito que todos os dias, mas a gente precisa se apegar na primeira palavra do processo, do propósito. Isso. Então, quando eu tenho um propósito, eu não olho para as circunstâncias, mas eu olho para o propósito. E isso me faz chegar aonde eu quero chegar. Exatamente, exatamente. E encarar, tem que ter coragem. Exato. Tem que ter coragem, Exato. né? E resiliência. E todo dia a gente ali, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como já diz o ditado. Porque se a gente desistir, tem todo um contexto que está esperando a gente. Isso né? aí. Tanto as pessoas que estão esperando que a gente dê errado, quanto as pessoas também que esperam que a gente dê certo. Exato. Né? Não são tantas pessoas que estão esperando que você dê certo. Porém, você tem que se levantar por você também, né? Como você trabalha com autoestima, você tem que fazer isso por você. Sim, né? todo tipo, dia. Eu sou capaz, né? É o todo tem, dia, né? É o todo dia. Tem dia que a gente acorda até com bastante gás, mas tem dia que não... É isso. Né? Até essa questão de produzir conteúdo, né? As pessoas perguntam, né, Bruna? Como é que você faz? Como é que foi? E você fala, né? E assim, até parece que é sempre muito fácil, né? Mas fala um pouquinho pra gente aí também a respeito disso, dessa responsabilidade de estar aparecendo e desse processo aí. Nessa questão, né, do desafio empreendendo, teve um período que quando eu estava com o Pegmonte, antes de migrar, né, agora para essa festa na mesa, onde eu estou atualmente com locação. Quando eu comecei, vamos botar ali, uns 2 anos após, uma coisa que estava me desanimando era eu olhar para o concorrente. E aí entra a mentalidade de empreendedor, né, que é você se preocupar com quem está de fora. E aí eu percebi que aquilo dali, eu percebo hoje, né? Porque naquela época eu não percebia. Que aquilo dali, se eu continuasse naquele local, eu ia me afundar. Sim. Por quê? Trabalhando com locação. Eu olhava para o meu concorrente. Nossa, olha o valor dele. Eu tô com o meu valor aqui, entregando um bom material, um bom produto. E essa pessoa, o meu concorrente, está aqui no meu lado e vendendo por tal valor. Vai quebrar o meu negócio. Então, olha a minha mentalidade. O outro iria quebrar o meu negócio. Só que eu estava me desacelerando. Eu vi o que ele estava fazendo e eu, dava um passo para trás. Então, quem estava me atrapalhando era eu mesmo. Era um desafio. E aí eu percebi que eu estava me prejudicando. Não era minha concorrente. Sempre vai ter. E quem vai continuar, quem precisa dar o passo à frente sou eu. Se eu recuar... Então, eu acho que isso é um desafio, a questão de mentalidade. Porque se a gente não tomar cuidado, vai quebrar. Vai quebrar porque a gente ficou preocupado com o outro e o nosso negócio não anda. Exatamente. Aquele ditado de a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu falei isso no outro podcast. E é exatamente isso. Se a gente ficar só olhando para a grama do vizinho, a gente vai achar que sempre a nossa, né, não cresce. E às vezes ela tá ali, né, toda preparadinha ali para ficar tão bonita. E já está bonita, né? É o nosso olhar que tem que mudar. É só a gente olhar para... Como você falou, já está bonita. Olha para o que você tem hoje e olha lá para o início. Que aí você vai ver o que você já tem. Você já vai ver o quanto você construiu nesse caminho. Só que a gente só fica olhando para frente. Nossa, eu não tenho aquilo ainda que eu almejo. E não olha a nossa caminhada. Né? Não olha o processo. Essa caminhada. Então, parar e fazer essa análise. Tipo, eu estou hoje, mas como lá no início? Como que eu estava lá no início? Então, é uma grande evolução. Então, a gente precisa respeitar isso. E aí, quando a gente não muda a mentalidade, parece até clichê, né? A gente ficar falando de mentalidade, de empreendedor. Mas é algo que pega muito. Sim. Se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo acaba com o nosso negócio. Exatamente. E aí a gente bota a culpa no outro. Como diz Paulo Vieira, não se preocupe, cada um tem a vida que merece. Exatamente. Mas é porque a gente culpa o outro pela nossa mentalidade, pelas atitudes que a gente tem com relação ao que é nosso, mas visando o que é do outro, né? E aí que acaba desmoronando. Aí a gente desmorona e a gente culpa o outro. Mas realmente... E não é clichê, mas tem que ser dito, né? Porque é por repetição mesmo que a gente vai mudando a mentalidade. Eu sempre tenho um versículo que eu gosto muito, né? Romanos 12:2, que é, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando a gente renova a nossa mente, ou seja, aquilo que eu vinha pensado, que eu não tinha,
minha capacidade, que eu não podia fazer, ou que eu era pequeno demais, ou então isso aqui é pequeno demais, né? Parece que quando a gente começa no empreendedorismo, né, parece que a gente é só um grãozinho de areia naquele mar todo. Né? E se a gente não acreditar que a gente pode ser uma rocha firme nesse mundão, a gente realmente quebra e a nossa mentalidade não consegue se transformar. Né? Mas vamos mudar da parte do desafio para a gratidão. Né? E aí, quando vocês tiveram aquela explosão de gratidão, tem esse momento também? Esses dias foi fazendo isso com o meu feed, rolando lá para trás, fui descendo. Falei, gente, eu achava que estava meia boca, mas eu melhorei bastante também, né? Assim, se a gente olhar lá no início, quantas coisas a gente já fez, quantos desafios a gente superou, quantas vidas a gente alcançou, quantas doideiras a gente já fez também, Exato. né? E você fica assim pensando, caramba, é a gratidão de você reconhecer que Deus estava no negócio. Deus está e sempre esteve no negócio, né? E se a gente tivesse ido, se, por exemplo, a gente olhar para aquela pessoa que não te deu o apoio quando você achou que devia, mas se ela te apoiasse, de repente, você tinha voltado o seu processo, né? Ou então você teria ido por outro caminho. Então, talvez tenha sido até o próprio Deus que não deixou você ir por aquele caminho. Aí você enche de gratidão, porque fala, que bom que eu vim por esse caminho, que bom que tem Que bom que aquela porta estava fechada. A gente vai lá, não, porque a porta... Não, é exatamente porque é só um caminho, faz parte do processo. E aí a gente olha com gratidão, e eu quero que vocês tenham aí agora, não estava na pauta, mas eu tenho certeza que Deus trouxe à memória aquilo que nos dá esperança, que faz a gente levantar no dia seguinte e se renovar. Né? Me fala alguma coisa, Raquel, que tem assim, algum momento específico que você tenha encontrado assim, motivos para agradecer dentro dessa caminhada empreendedora. Eu tenho muitos motivos, né? Deus, todo dia a gente tem um motivo para agradecer. Agradecer, de abrir os olhos, a gente já é grato, né? E, assim, olhar para a minha trajetória, como você falou, né? Eu comecei a postar, né? Aparecer nas redes sociais na pandemia. Eu comecei a botar a cara mesmo, vambora, vou fazer. E eu não esperava e nem imaginava onde eu chegaria. Mas esse dia eu estava até conversando com um primo meu e eu falei, o processo, ele ajuda a gente a crescer quando a gente está disponível a entender, né? Quando a gente entende que se a gente errou aqui, por exemplo, na maquiagem, se eu errasse no rosto, no tom de base e parasse, eu ia me paralisar e não ia caminhar. Mas não, eu peguei aquele desafio e falei, não, eu preciso melhorar isso daqui. Então, que cada desafio, ele traz essa gratidão. Então, quando eu olho para o rosto hoje, esse final de semana mesmo, eu maquiei 2 pessoas e elas ficaram encantadas, muito felizes com a maquiagem. E isso me traz uma alegria, uma gratidão de ver o sorriso e falar assim, ela falou assim, você entendeu a proposta que eu queria. Isso, para mim, não tem preço, né? Não tem preço. Então, assim, eu fico muito grata por poder proporcionar, né, as pessoas olharem e se sentirem bem, se sentirem lindas. E no empreendedorismo, é altos e baixos. É altos e baixos. Né? É altos e baixos. Mas o que me motiva é continuar, é não parar. E saber que outras pessoas se inspiram, né? Porque a gente acaba sendo inspiração para outras pessoas. E, assim, a gente não tem proporção... o quanto a gente alcança pelas redes sociais. A gente não tem dimensão. Mas quando alguém para você na rua e fala assim, Bruna, caraca, aquela festa, ficou muito bonita. Olha, arrasei com aquelas dicas que você me deu. Isso não tem preço. Isso é um motivo de gratidão para mim. Não tem preço. Eu falo que um dos motivos de gratidão para mim também é que quando eu tenho um tempinho de qualidade a mais na minha casa, que eu também tinha um trabalho CLT estável. E, como eu sou aventureira lá de casa, eu sempre tenho uma qualidade. Eu achava que era um defeito, mas eu descobri que é uma qualidade, que é coragem. E eu comecei a empreender e foi assim, deixando tudo, sabe? Deixando tudo mesmo, investindo. E alcancei algumas coisas, mas tive aquela fase do baixo, quebramos antes da pandemia. Mas hoje eu vejo assim, se eu tivesse também naquele mesmo ritmo de trabalho, eu não estaria vendo a minha filha crescer. Eu não estaria tendo a oportunidade de incentivar sonhos. Porque hoje eu vejo, quando eu vejo alguém se
se dando o direito de ir além, isso me motiva. Falo, é isso aí, pode, empreende sim, faz sim, porque é isso aí que a gente veio para voar. Então, é esse o meu propósito. Então, se eu tivesse continuado lá, estava estável, estava bom, era uma empresa excelente, mas eu tive que ter... E eu sei também que foi Deus que colocou dentro de mim essa coragem, que não veria assim, né, do nada. Mas aí eu olho às vezes e falo, eu cheguei a esse horário, ou então tal dia eu vou me esquematizar para estar com a minha filha. E isso me dá muita gratidão, porque falo, caramba, se eu não pudesse, se eu estivesse em outro lugar, né? Isso no empreendedorismo é bom isso, porque as pessoas falam assim, porque eu trabalho para mim mesmo, eu ralo mais. Mas você organiza a sua agenda. Exatamente. Depende de você. Uhum. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Se você não programar a sua agenda para ter um tempo de qualidade com os seus, realmente, a agenda te consome e você continua sendo CLT para você. Exatamente. Você se torna escravo do seu próprio trabalho. Né? E aí tem que ter um equilíbrio. E fala comigo, Bruna, qual o seu momento aí que explodiu essa gratidão e que trouxe esse contentamento no seu processo de empreendedorismo? Dentro desse assunto, né, de trabalhar demais, eu acho que é um erro também que a gente comete. Não sei só se isso acontece no início ou se tem empreendedores que ainda não entenderam que empreender a gente precisa colocar ali qualidade de vida. Dentro do seu CNPJ tem um CPF, então assim, o CPF é prioridade. É prioridade. No início eu não entendia isso, então era só trabalhando. Sim. Trabalhando, e meu filho queria fazer alguma coisa e eu não estava com tempo, e era trabalho, eu ainda estava com foco só em locação. Então, trabalho, locação, e tema para providenciar, e tema novo, e fornecedor, muito trabalho, e eu cheguei no ponto que eu falei assim, cara, não estou empreendendo para isso, não é para ser assim. Empreender não é fácil, é difícil, não é para ser romantizado, mas não é para ser essa loucura. A longo prazo vai quebrar. A gente não vai aguentar essa loucura a vida toda. Uhum. Então, eu quero trabalhar, é o que eu falo, até falei numa palestra na semana passada. A agenda não é só para quem está em evento presencial, para quem está com reunião o tempo todo. A agenda, empreendedor precisa de agenda. Isso. Você precisa saber o horário que você está atendendo o seu cliente, o horário que você vai separar para tomar um café com calma com o seu filho. Exato. A gente quer empreender para ter tempo de qualidade, é sentar à mesa, tipo, agora é meu momento de tomar um café, conversar com minha família. Bota o celular de lado, não tem atendimento agora. Então, eu quero empreender para isso. E aí, quando eu comecei a buscar isso mais de forma consciente, as coisas começaram a mudar. Porque eu quero empreender para levar o meu filho, para estar presente numa apresentação da escola dele. Sim. Eu quero poder passear com calma, com tranquilidade à tarde com minha família. E dentro dessa parte de locação, eu quero conciliar isso, a qualidade de vida. E aí, isso me traz gratidão, né? Uhum. Quando a gente consegue conciliar o nosso negócio com família. Exato. Eu acho que é o mais importante dentro do empreender. Né? Você ficar escravo do seu negócio. Porque assim é como se fosse um CLT. Uhum. Né? Por mais que o CLT a gente tem... As pessoas falam, né, a questão de você ficar preso ali no trabalho, que o horário é limitado. Se a pessoa empreende também... Passo o dia todo trabalhando, é dessa mesma forma. É dessa mesma forma. E aí, dentro do meu outro negócio, que é ensinar as pessoas a empreenderem, o meu momento de gratificação é quando eu recebo feedbacks. Uhum. Porque quando eu entendi que dentro desse mercado de festa, eu não vou só empreender, não vou só trabalhar com locação e sim ensinar. E aí, quando eu vejo o retorno disso, eu falei, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Uhum. Porque, assim, como você disse, né? Algo que a gente passa e não tem noção o quanto ajuda as outras pessoas. Uhum. Eu recebo, assim, feedbacks que, Bruna, isso que você falou fez toda a diferença no meu negócio. Eu tenho alunas que falam assim, Bruna, depois que eu fiz o curso, foi um divisor de águas, porque agora eu consigo ter o meu próprio negócio dentro de casa. Ela ainda não tem loja de locação, mas dentro de casa o meu negócio já está um sucesso. Então, assim, receber esse feedback, saber que eu consigo impactar outras vidas, para mim é gratificante demais. Gratificante. E aí é onde eu quero continuar. Eu sempre falo, pessoas se conectam com pessoas, né? E Deus se agrada muito disso, né? Então, a gente consegue entregar para Ele toda a gratidão que a gente tem de ver o resultado, o fruto do nosso trabalho, né? E realmente o feedback dá um ânimozinho. No último encontro que eu tive com empreendedoras, uma menina falou, tô me inspirando, então tô me inspirando. Eu falei, é isso aí, vamos embora. Que ela ainda não tinha conseguido gravar o videozinho dela com um celular. E eu, nessas minhas andanças, né, das minhas aventuras, né? Eu percebi muitas mulheres
na faixa de 35, 40 a mais, que não tem coragem de usar o telefone. Que não De tem... usar, né? Exatamente. Que De não usar. se enxergam como belas ou como alguém que tem a capacidade de falar e de dar o primeiro passo, né? E naquele grupo ali, eu percebi que, assim, conforme elas foram falando comigo no privado também, eu comecei a compreender que falei, ainda falta muita gente a ser alcançada. Sim. Ainda falta muitos empreendedores a destravarem e muitas outras pessoas que também precisam ter essa coragem de dar o primeiro passo até de empreender dentro de casa. Exatamente. Né? Uma iniciativa. E às vezes ainda não vi ninguém falando sobre isso, não vi nenhuma história mudada a respeito disso, não vi ainda ninguém que falou sobre autoestima dessa forma. Eu tenho até um testemunho recente, né? Pode falar. Eu estava na minha casa, marquei reunião com 2 amigas minhas. E, assim, isso me trouxe uma alegria, sabe? Elas chegaram todas arrumadas, a gente ia ali perto de casa. E aí, elas chegaram todas arrumadas. Eu falei, gente, que isso? Elas, não, a gente vai com Raquel. Então, assim, é muito gostoso saber que você tá impulsionando, incentivando mulheres isso é uma referência, a se né? cuidar. Sim. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, né? Exatamente, Muito feliz. porque é o que você vive. É isso. Né? E não é só o que você fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, você Exato. faz isso e as pessoas se espelham em você porque é uma verdade. É uma né? verdade. Isso aí, verdade, ela se sustenta. Exatamente. Verdade, não tem como. Não tem. Eu, tipo assim, chega lá na minha casa e você me encontrar... Você não vai me encontrar bagunçada, você vai me encontrar arrumada. Isso mesmo. Eu vou fazer exercício. Isso Eu mesmo. boto um blushzinho, eu passo um rímelzinho, um gloss. Eu vou arrumada. Exato. Por quê? Eu Tem que vendo viver beleza. aquilo que você fala, né? Exatamente. E eu vendo beleza. E não somente vendo beleza, como também eu tenho que ativar minha autoestima, como a Ana falou Isso. no início. Às vezes eu acordo e não tô bem. E aí? E o que faz a diferença é quando a gente põe o salto e vambora encarar a vida. Isso aí. Quando aqueles dias que a gente tá mais pra baixo. Exato. É isso. Vai lá, A pose dá da Mulher Maravilha, passa um blush E vambora. e vambora. Exatamente. Entendeu? Porque A autoestima conta. conta Exatamente. muito. Conta com tudo, É mentalidade, né, É gente? A mentalidade. gente vai É autoconhecimento também, né? Autoconhecimento, mentalidade, andar junto, como eu Isso. estou falando aqui, o 3P é para esses empreendedores que querem, né, falar sobre suas histórias e ir um linkando ao outro. Quem está ouvindo a Bruna agora, quem vai ouvir a Raquel, vão falar, tem alguém que eu possa acessar. Porque às vezes a gente não sabe. Muitas dessas mulheres que eu falei no grupo não sabiam quem acessar. Sim. Entendeu? Eu falei, gente, eu tô assim, surpresa. Porque dá a impressão de que em pleno 2025, século XXI, muita modernidade, inteligência artificial, pá. E tem um monte de gente que ainda não sabe fazer um monte de coisa. Sim. E pessoas com trabalhos lindos, pessoas com capacidade de aprender a empreender e ainda estão, sabe, patinando e precisando aí de um levante na sua autoestima para fazer coisas simples, Sim. sabe? E dentro disso, né, eu quero assim que vocês se lembrem mais ou menos, não precisa citar nomes, mas assim, alguém que falou assim de alguma coisa que ficou gravado no coração de vocês, tipo seu testemunho recente, né? Mas assim, tem algum mais que você possa falar que assim, não, dessa vez assim essa pessoa falou e eu nunca mais esqueci. Ou algum livro, alguma citação, alguma coisa assim que vocês tenham em mente. Eu tenho uma. Vai. Eu tenho. Comecei, Vou falar. vai, né? Foi exatamente numa das nossas palestras que a menina falou assim, olha, eu nem sabia que era possível. Falei, e aquilo veio de encontro a mim porque eu também não sabia. Uma pessoa falou para mim, eu não sabia que era possível. Falei, eu também. Parece que ela falou comigo, mas parecia que era uma fala... Você falando pra você mim mesmo. Sim. E nessa minha coragem de ir fazer, né? E as portas vão se abrindo. E eu pensei assim, eu não sabia que era possível. E eu tenho essa mania, quando eu acesso uma porta, eu consigo enxergar várias outras portas. Mas o propósito foi se revelando aos poucos. E eu, lá no início, se eu for olhar, eu não sabia que era possível. E essa pessoa, assim, eu não vi mais, a gente não trocou nem contato, mas aquela fala bateu em mim e falei, mas é possível. Por que não é possível? Porque a gente não sabe que é. Mas quando você acredita que você tem um sonho, né? Por isso que eu incentivo novos começos. Tem pessoas que me falam, eu estou só começando. Eu falo, eu amo novos começos. Hoje eu sei que eu preciso também aprender a respeitar o processo.
que a gente tem que passar pelo processo para alcançar a plenitude. Então, a gente não pode parar diante de uma adversidade, né? Então, os picos e vales, os ciclos da vida, isso é natural na vida do empreendedor. Então, algumas vezes eu quis parar, por muitas vezes eu quis parar por conta das adversidades, mas hoje eu entendo que os novos começos são lindos, mas o processo também. Ele precisa ser cumprido para a gente alcançar exatamente essa plenitude, esse regozijo, essa coisa boa de, assim, aqui, né, você já pode acessar algo novo, porque essas pessoas aqui foram alcançadas e já foram impactadas, e você vai saber que acessou, outras portas começam a se abrir. Né? Mas toda vez que eu vou, por exemplo, fui lá em Madureira, no encontro de festeiros, fui nos cafés, e eu vejo pessoas assim, fico olhando e falei, gente, essa pessoa é tão capaz, tão... E a pessoa não sabe que é possível. E é muito possível, né? E lembrei alguma coisa a vocês? Ou não? Lembrou de uma frase que aí faz até sentido com isso que você falou. Dentro de um curso de comunicação que eu fiz, a professora falou sobre uma frase, né, que me chamou a atenção. Domine sua mente ou ela dominará você. E faz sentido com isso que você está falando. Exatamente. E isso é muito verdade. Se a gente não dominar nossa mente, a gente vai ser dominado por ela. E a nossa mente é o quê? Não vai dar certo. Isso. Você não é capaz, você não vai conseguir. E aí uma coisa que a gente precisa aprender dentro do empreendedorismo é a ambição. A gente precisa querer chegar no próximo nível. E antes eu tinha uma visão, assim, de ambição num sentido mais negativo, né? Um egoísmo, é como se eu tivesse que passar por cima de tudo, de todos, para concluir um objetivo. Mas eu percebi que não é assim. A ambição é aquela vontade de avançar, de concluir, chegar no próximo degrau. E é isso que a gente precisa, é dominar a nossa mente e ter a ambição de subir de nível. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. A gente aprende errado, eu falei isso no outro podcast também. A gente não aprendeu a aprender. A gente aprendeu que ambição é uma coisa errada. Se você for ambicioso, você é uma pessoa má. Se você... Tem um sentido negativo. Isso, a gente né? cresceu aprendendo. É porque tem uma diferença entre ambição e ganancioso, Isso. né? Sim, Exatamente. Tem uma Exato. diferença. Eu acho que muitas vezes também a pessoa, tipo, pega nesse sentido de ambição, mas é pra esse lado. É aquele algo, aí fica negativo. Exatamente. É como se a pessoa estivesse pensando só nela. Aquele, né... pensando no ego. Isso. Então, eu preciso concluir o meu objetivo. E Isso. pronto. Então, mas dentro do empreendedorismo, quando a gente quer impactar outras vidas, quando não é além da gente, então a gente vê a ambição de outro lado. De outro lado. Uma outra de outro visão. lado. Com certeza. Porque se a gente parar, então essa palavra, ela vai vir, vai te paralisar e você transforma a mente. Sim. Você aprende o sentido correto. Você Exatamente. Aí você transforma a sua mente. Fala, não, esse processo aqui é em busca de algo melhor. Não é uma ganância, não é sair atropelando, não é mostrando algo que eu não sou, não é buscando um propósito mesquinho, né? Ou, para mim, se é mesquinho, não é nem propósito. É isso aí. Propósito tem que ser sempre... Para mim, eu só vejo propósito como algo bom. Tem alguns propósitos que não são bons, mas assim, eu só vejo propósito do lado bom. E realmente a palavra ambição a gente aprendeu do jeito errado. A gente está desmistificando essa palavra, né? Tá aprendendo a usar ela com menos peso. Né? E são muitas outras palavras também que a gente cresceu aprendendo a achar que dinheiro é sujo, você quer ter dinheiro para quê? Sim. Né? Ou então não pode pensar, vamos dizer assim, não pode só pensar em ser rico, aí a gente fica assim... Quando você tá pensando só em dinheiro, tá sendo ambicioso. Aí entra a palavra ambicioso somente com sentido negativo. Isso, assim, sabe? Não pode achar que dinheiro é tudo na vida. Mas você aprendeu a administrar. Exatamente. Né? E conforme você administra não só o dinheiro. Não. Você administra o tempo de qualidade, você administra a sua vida pessoal, sua qualidade de vida, você administra o tempo a sós consigo, o seu tempo com Deus. Então, tudo é administrável. A gente nem aprendeu a administrar a vida e nem aprendeu a administrar dinheiro. Exato. Aí a gente está reaprendendo né, a administrar até o nosso autoconhecimento. Sim. E às vezes gera aquele medo de eu me conhecer e saber que eu não tenho coragem. Sim. Aí eu vou me autoconhecer, eu vou perceber que eu preciso aprender a empreender. Faço tantas coisas, mas está tudo aqui guardado, ninguém nunca viu. Aí, quando a gente começa a se conhecer e aceitar quem nós somos de fato, a gente encara o processo. E aí a gente começa a ficar mais feliz com a nossa autoimagem, com aquilo que a gente se propôs a fazer. E quando você ensina alguém, você olha assim que... Caramba, olha onde a pessoa chegou. Fala gratidão. É isso. É isso. Né? É você olhar o outro não como seu concorrente, né? Mas entender que há um público para todos. Há um público. Né? Para todos. Exatamente. Então, assim, eu
quando eu ensino as minhas alunas, eu falo, eu quero que você seja melhor do que eu. Eu quero que você fique bem melhor do que eu. Porque senão não tem sentido, né? É o que ela falou. Na verdade, para mim, o que a gente faz não tem a ver com a gente. Não é sobre mim. Não é sobre a Ana, não é sobre a Bruna. É sobre todos. A gente está aqui para servir. Exato. Exatamente. Deus colocou a gente aqui é porque não é sobre a gente. O que a gente tem não é só da gente. E o nosso propósito não é sobre a gente. Não é sobre a gente. Porque quando você ensina a fazer uma festa, quando você monta uma festa, você está ensinando para outras pessoas serem alcançadas. Quando eu maquio, eu quero que a pessoa se olhe no espelho e fale, nossa, Raquel, estou linda. Né? E quando eu incentivo na autoestima, eu falo, cara, vai na frente do espelho. Esse, para mim, né, a Ana já até conhece, é você ir na frente do espelho e falar, eu sou capaz. Porque alguém um dia falou para mim, eu sei que você é capaz, você consegue. E isso me motivou, porque eu mesmo não via isso em mim. Então, assim, às vezes você precisa andar com pessoas que conseguem ver o seu potencial além de você. Que aí você fala, cara, realmente eu consigo. Exatamente. Né? Exatamente. Realmente vale a pena investir, vale a pena sacrificar. A importância de pessoas que nos levantam, né? Porque entra aquela questão da nossa mente, de colocar a gente para baixo. E aí entra alguém que te apoia, faz você lembrar do seu potencial. Às vezes você nem sabe, mas aí conforme você vai indo, você vai encontrando. Exatamente. E é maravilhoso, porque andar com pessoas que te elevam, eu já fiz postagem sobre isso. É muito bom, mas eu sempre recomendo que seja você também alguém que eleva o outro. Exato. Porque às vezes a gente está em busca, tá nessa sede. E às vezes quando você lança a palavra, ela volta para você. Sim. Entendeu? Sim. E quantas pessoas eu também vejo, às vezes, esperando um apoio aqui de pertinho e não conseguem. Entendeu? Mas às vezes ela também está travada em lançar abrir, a palavra. né? Exatamente. Nossa, mas que bacana esse seu trabalho. Poxa, parabéns. E eu vejo muita postagem sobre isso, gente. Sobre, fulano, cicrano e beltrano curtiram, mas os de perto não curtiram, né? E às vezes não vai curtir. Assim, e não vai. E tá tudo bem. Mas eu tô sempre falando, gente, seja você a pessoa que vai curtir o trabalho de alguém. Porque às vezes a gente não faz esperando que o outro faça pela faça. gente. Mas aí você passa o feed de alguém também que você gostou, mas que você também não curtiu. Isso aí. Entendeu? Então a gente tem que São sementes, né? Você vai plantando para você colher. Exatamente. Se você não plantar, você não colhe. É uma via de mão dupla. Exato. Né? Assim como eu acho que o seu trabalho é incrível, que eu quero que você me reconheça, eu também tenho que reconhecer. Exato. Né? Acho que vai muito nessa mão. E eu gosto muito de... Quando eu falo até quando eu tô nos ensaios, né? Que eu falo que é humanizado, que eu fico rasgando seda para quem tá na minha frente. Maravilhosa, você é demais, nota 10, é isso aí. E a pessoa fica até meio constrangida, porque não tem esse costume. Sim. Eu falo que nós fazemos parte de uma cultura, um país relativamente novo, né, como o Brasil. Somos todos, assim, um pouco perdidos, né, com relação a países do primeiro mundo. Então, a gente não tem uma cultura de olhar e elogiar o outro. E também de se autoelogiar, né? Nós aí, sem questão de querer pegar em questões de tons de pele e tal, mas a gente não aprendeu isso. Não. A gente não se via com essa referência de beleza, de inteligência, de empreendedor, de empresário. Agora que nós estamos aprendendo. Sim. Agora que nós estamos validando os nossos, né? Então, isso tá novo. Então, às vezes, eu me travo. Então, quando eu tô lá no ensaio... É isso que eu faço. Por isso que eu falo que é humanizado mesmo, porque eu dou tudo de mim para que você se saia dali se sentindo ainda mais especial do que você de fato é. Né? Porque quem não se sente assim especial é porque perdeu a sua identidade, né? Ainda não se conectou com a sua real identidade. Um dos meus momentos foi no seu ensaio. Um dos meus momentos foi no seu ensaio de corporativo. O primeiro ensaio que eu fiz da vida foi com a Ana. Então, assim, eu me senti... Quando eu peguei a foto, e realmente, né? Você olha além das câmeras. E aí, às vezes, a pessoa vai fazer uma foto. Não, só vou fazer uma foto. Nada, aquela foto ali significa muito. Quando você olha para trás, você fala, meu Deus, como eu cresci, como eu evoluí, né? Exatamente. É do futuro. Você olhou, aqui, ó. Exato. Daqui para frente. É isso. Né? Sempre se fala assim, foto conta história. Eu falo que foto empreendedora, ela fala de futuro. Isso. Porque é onde novas portas que você vai acessar, novos públicos, novas experiências. Sim. Então, ela é uma foto para frente. É uma foto para você olhar e falar, a partir dessa foto aqui,
o mundo se abriu para mim, né? E eu gosto muito de falar isso, gente. Às vezes até me emociono. Eu tenho o costume de falar com as minhas amigas, não, você é linda, você é maravilhosa, vai se arrumar assim, vai se maquiar assim, né? Ah, mas eu não gosto. Passa um rímel, passa Básico. alguma coisa, o básico funciona. Básico. Mas faça, cuida de você. Tira um tempo, vai para uma cafeteria, senta lá, ó, toma um café, né? Vai ler Eu um falo livro. isso, não é. Gente, é É muito gostoso quando a gente tira um tempo pra gente. Isso. Gente, vai... Eu fujo. Uma coisa básica, dar uma massagem no cabelo, Eu fugia fazer uma muito, hidratação na gente. pele. É um tempo que você É se o sente assim, seu é meu tempo. Isso E a gente aí. precisa disso. Precisa. E se não tomar cuidado, aquela questão de trabalhar demais, você esquece disso. Esquece. Eu ia fazer Autoestima. essa pontuação na sua outra fala. Que é assim, a maioria dos empreendedores, no início, a gente fica enraizado em trabalhar demais. Sim. A gente esquece que a gente saiu daquela fase, daquele momento que a gente tinha que mostrar trabalho. Sim. Então, a gente quer ficar fazendo isso pra gente mesmo. Né? Da outra vez, eu falei que eu não sabia de onde viria a ordem. Então, eu ficava fazendo tudo. Entendeu? Porque eu era CLT, então tinha o que fazer, a hora para fazer, tinha a segurança de um salário, né? Então, quando você assume a responsabilidade no processo, você fica ali querendo fazer mais, porque você não sabe, você virou seu próprio patrão. Sim. E você não quer mostrar para você mesmo que você está descansando, entendeu? Então, você começa a fazer. Fazer, porque eu tenho que entregar o resultado, e você esquece um pouco de si. Sim, isso é normal. E aí que entra realmente a mentalidade. E tem aquela questão também do que no começo, para empreender, a gente sabe que não é fácil, né? Não. Ou você tem que ter um capital de giro para começar, ou dependendo do que você for fazer, precisa, ou então ir pegando clientes ao pouco, vem um cliente, aí você faz um investimento. Se você não tiver um capital de giro, né, você vai fazendo investimento de acordo com o que entra. Então, assim, no início não é fácil. É realmente difícil. A gente tem que seguir quando não tem um apoio, estrutura financeira. Isso. Então, entra naquela questão de você ter que trabalhar mais e ter um pouco retorno. Mas eu acredito que, assim, até no início, a gente precisa ter isso de forma consciente. Porque, assim, você precisa, assim, o seu esforço vai ser mais. Você vai ter que trabalhar mais. Às vezes, o seu questão ali financeira não tá das mais favoráveis. Mas é preciso ter essa consciência de organizar a sua vida do negócio com a sua vida pessoal, com sua família, com o momento da gente, né, de se cuidar. É necessário, porque depois que eu enxerguei isso, tem uma coisa, um versículo que eu gosto muito, né, que a palavra deixa muito claro que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, do sol. Então, a gente precisa saber, vai ter um momento que a gente vai chorar, vai ter um momento que a gente vai sorrir. Dentro do empreendedorismo, vai ter um momento que você vai ter uma crise financeira, vai ter um momento que você vai ter frustração. Comparação, dentro da internet tem muito agora isso, a comparação. Tipo, o outro já tá lá, ó, começou agora, já avançou. Mas você nem viu que o outro tinha um capital de giro para começar. Exatamente. Você tá começando devagar. E aí entra a questão de comparação. E aí a gente entra, consequentemente, a ansiedade também e acaba te colocando para baixo. Mas quando a gente entende que há um tempo certo para todas as coisas, tem aquele momento ali que você vai chorar. E é para chorar. E é para chorar. A palavra diz isso, entendeu? É pra chorar. A gente fica tentando fugir, que não vai ser sempre tudo... Cadê a felicidade que não chega? Cadê aquele momento de que eu vou estar bem, feliz, sem preocupação? Não vai ter. A palavra diz tem momento de sorrir, tem momento de chorar. Momento de prantear e momento de dançar. Então, a gente precisa se conformar. E uma coisa que eu gosto de trazer comigo também, que eu tô aprendendo, precisa ser lembrado todos os dias, né? Porque nessa rotina a gente acaba esquecendo. É ter paz. Isso. É o tempo de chorar? Chora, mas tem com você a paz. Isso. E é uma paz que não é nossa. É uma paz que é concedida pelo Senhor. Porque, sim, porque tá no momento ali de prantear, beleza, é o momento de prantear. Continua buscando solução, continua na direção, mas mantenha a paz que tudo vai dar certo. O momento de dançar vai chegar. Vai chegar. Entendeu? A gente precisa prantear, respeitar esse momento. Continua fazendo o seu e mantenha calma, confiança. Eu acho que é confiar. Confiar, é isso que a gente precisa fazer. Confia no propósito. Exatamente, é isso que a gente precisa fazer. Pronta não suporta o processo. Tem que confiar. É persistência, gente. Consegue passar pelo empreendedorismo, você continuar nesse barco, é quem tem persistência. É você continuar. Porque vai vir crise financeira. Se você desanimar, deixa o barco balançar e você já pular, pronto. Porque vai ter para todo mundo. Momento de choro, momento de dor. Crise financeira, falta de cliente. Sim. Pessoas falando que não vai dar certo. Vai ter tudo. Aí entra a questão de colaborador, você precisa
De colaboradores alguém para estar com você, é sócio, vai ter crise em toda a área, em toda a Isso. gestão, logística. Então, assim, é você saber perseverar ali naquele momento. Isso. E vai balançar, vai parecer que vai cair, mas continua que o momento vai chegar. Vai passar. Tem É que isso. aprender, né? Aí entra a que aprender. resiliência, né? A gente Exatamente. aprender. E a cada dor você vai ficando mais forte. Exatamente. A cada balançada você vai ficando mais firme naquilo dali. Você já aprende. Não, e quando a gente olha para trás e vê o processo, alguns momentos que a gente entrou em desespero e você olha assim, hoje com a mentalidade que a gente... Gente, eu chorei por isso. Eu chorei. Que agora você tá mais forte. Aí você olha aquilo, nossa, hoje isso Quando daí vem é de nada novo, pra mim. já tira de letra. exato. Já tira de letra. Mas é muito importante o que você falou. É realmente, se respeite, se permita chorar. Tem hora que a gente não quer se dar esse direito, né? Tem que ser forte o tempo todo. Não posso. Agora meu negócio não tá dando certo, não era pra estar assim. Era pra estar. Tem momento Pra pra tudo. Momento determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então, se tiver no momento de chorar, se permita chorar. Se permita chorar, se isso. permita descansar, se permita tomar um café. Exatamente. Eu sempre fugia, né? Sempre fugi dos cafés. Fui tomar café com 20 pessoas da última vez também, de uma vez só. Vai marcando, Isso vai marcando, né? aí, isso aí. Permita Porque... sentar no sofá, botar o pé pro alto. Isso, que às mantenha vezes a calma. a mãe, né, a mãe empreendedora, acha que se sente até culpada de sentar e ficar um tempinho, tirar um tempinho para si. Sim, Né? Parece sim. que você está fazendo alguma coisa. Deixa eu sentar aqui e fazer. Não, por isso que é interessante o autoconhecimento. Exato. Porque quando você se conhece, você sabe o seu limite. Eu passei por isso recentemente. Semana passada eu faço exercício num local específico e eu falei assim, eu não quero ir. Eu não vou. E eu não fui. E não me senti culpada de não ir. Exatamente. Era um momento que você realmente não queria. Não era uma desculpa Não só era pra não desculpa. fazer a sua tarefa. Exato. Era um momento que eu não quero. Não quero. Isso. E aí você não carrega aquela culpa. Não Exato. fiz o que tinha que ser feito hoje. Exato. Não Aí você cumpri, fica não mais dei leve, o check, sabe? não dei o check na No tarefa do exercício. Faltei. Isso aí, pronto, e tá tudo bem. tranquilo. E tá tudo bem. Exato. Gente, Tira aquele peso. olha só que Exato. maravilha. Isso é plenitude, gente. Isso é plenitude, tá vendo? exatamente. Eu ia botar assim, quando me veio logo a sigla 3P. Mas eu falei, não, acho que encaixaria melhor sucesso. Mas sucesso linka muito com dinheiro, né? Retorno financeiro, alguma coisa assim. A gente até tenta explicar a palavra sucesso. Mas falei, acho que plenitude. Porque plenitude é isso. Você não, eu fiz. Eu tenho disciplina suficiente para fazer essa lista. Isso. Mas eu também Permita-se me errar. me permito chorar, me permito passar por aqui. Não vou fazer, eu tenho esse direito. Sim. E isso é uma coisa que só, Exato. sabe, você aprendendo muito com o seu processo, tendo uma visão que o seu propósito não vai ser corrompido porque você decidiu não treinar hoje. Isso. Ou falar, não, eu vou aqui ajeitar a minha agenda porque este sábado de manhã eu vou tomar um café com a minha família. Isso aí. Então, eu tenho esse momento com a exatamente, minha... isso é plenitude. Sento na mesa, a gente né? arruma a mesa, tomo café, faz a devocional junto, ora junto, louva na mesa. Depois eu vou fazer minhas coisas. Exato. Plenitude é isso. É plenitude. Uma vez na semana Tá a gente vendo? faz... Eu acho que soou melhor do que sucesso. Sucesso parece que é mais individual. Né? Não sei se isso ainda tá na minha cabeça, tá, gente? Não, de repente é. pode ser uma palavra igual a Ambição. ambição. Pode ser que eu esteja ainda travada nessa palavra. Acho que no Pode ser. sucesso, né, aquela questão também carrega aquilo de não ter uma fase turbulenta. Uhum. Eu acho que, Sim, assim, né, a gente não alcançou o sucesso, pronto. Mas eu acho que não tem isso. Não tem. Não tem. existe, porque você Porque sempre vai estar tem. passando. O que a gente precisa fazer é a turbulência. O que a gente precisa fazer é encontrar paz quando tá naquele período ali difícil. Exatamente. Porque sempre vai ter. Uhum. Sempre vai ter. Quando a gente se conforma com isso, que vai ter fase boa e fase ruim, o que a gente precisa é sabedoria para administrar a fase ruim. Isso. Então, assim, isso é plenitude. Isso. O barco tá a tempestade, tô numa turbulência, mas eu tenho a paz e a confiança de que vai melhorar. Isso. Então, isso é plenitude. Exato. Acho que quando a gente fala sucesso, né, parece Isso. que é a ausência ali de problemas. De problemas. Ou então, Eu acho que é eu já tô aqui num ponto que não preciso fazer mais nada. Sucesso, venci, acabou. Mas aí... Espero que não seja uma criança nossa, né? Aí eu combati, um bom combate, né? Fui completar a carreira e guardei pé. Mas não tem. Sucesso. Tem, realmente. Não é só tem depois. as pequenas vitórias, tem uma mudança de visão, de mentalidade. Sim. Aí você enxerga. Eu anotei aqui, ó. Pode Plenitude falar. não é ter tudo, é ser inteiro.
É quando o coração está em paz, a mente está grata e o espírito está alinhado com os seus princípios e valores. Com Deus, né? Então, isso é plenitude. Está alinhado. Quando Você pode estar inteiro. entende. Estou inteiramente de acordo comigo mesma que eu não treinarei hoje. Então... E eu postei, tá? E eu postei. Eu tô tomando meu café aqui, não vou treinar e tá tudo bem. Tá tudo bem. E Não tem aquele peso. E sigo. Exatamente. Não é? Você imagina você passar isso, essa leveza do empreendedorismo, que não é fácil. Porém, não se desespere, tenha paz, Isso. plenitude. Parece contraditório, né? Mas a pessoa precisa. E é por isso que eu falei, é uma paz que não vem da gente. Excede todo o entendimento. Não é uma paz nossa, entendeu? Porque se o negócio não tá bem, o dinheiro para entrar precisa de você. Isso. Precisa de você agindo. Seu negócio precisa estar bom. E aí não tá entrando dinheiro. E aí, como que você faz? Você é dono do seu negócio. Isso Você aí. não vai receber um salário, você não trabalha fora, você não é CLT. E aí, depende de você. Então, pra gente, né, a nossa capacidade humana, é impossível ter paz. Sim. Então, eu tô buscando aquela paz que vem lá de cima. Isso, Porque exatamente. a nossa é limitada. Muito limitado. É limitada. É só olhar para a Você circunstância. vê, Acabou. tá pegando fogo. Como que eu vou ficar tranquila? Como que eu vou confiar? Sim. A conta bate na porta. Então, é aquela paz que a gente precisa buscar e ter sabedoria para enfrentar esses momentos. Sim. Exatamente. É necessário. E essa plenitude. E essa plenitude, ela não vem como sucesso, que parece que é um ponto de chegada. Sim. É. Parece que tipo, cheguei, sucesso. Corri, cheguei, sucesso. Acabou, Né? não. Acabou. E essa plenitude, ela vem sendo aprendida, vem sendo construída, né? Vai sendo desfrutada. Isso aí. Né? Exato. E aí a gente vai aprendendo com esse percurso, assim, hoje eu tô aqui, tô plena, ou então não tô tão bem, hoje eu não tô bem, até se reconhecer, não tô tão forte, vou chorar, né? Então eu tô plenamente aqui também de acordo que eu vou ficar aqui, vou chorar um pouco hoje. É isso. Pronto. É isso. Porque a gente Deixa não aqui no meu canto, eu não tô bem. Exatamente. Então eu vou fazer, faria muitas coisas hoje, postaria muitas coisas, mas hoje eu vou fazer uma coisa, vou postar isso aqui e vou Isso. ficar tranquila. Isso aí. Né? E saber, não, aqui nessa parte não tá 100% ainda, mas eu tô buscando. Exato. Eu tô, É. né, tô prosseguindo, tô construindo a minha história, não abrir mão do meu propósito, né? E quando vem um feedback assim, que te dá, né? Você aprende até a buscar isso, Sim. né? A olhar o que tá de bom. Né? Exato. Porque a gente fala assim, gente, e agora? Realmente, Que a que eu conta chegou, faço? fiquei mal e aí a gente tende ao quê? Exato. Né, ladeira Exatamente. abaixo. E aí, quando a gente realmente, se você tem uma plenitude, você compreende que o processo é esse de altos e baixos, você começa a entender, não, vai passar. E assim, vou buscar o que vai me dar uma esperança aqui, o que tem de bom. E a gente olha, né? Olha a carinha das criancinhas fofinhas, acho que a gente ama. A gente olha, poxa, lá atrás, você só descer o feed, gente, a gente vai ficar, é uma dica que eu dou. Corra o feed lá pro início da carreira. E você vai ver o quanto você evoluiu e quanto você, assim, tá de parabéns hoje por tudo que você tem feito. Com certeza você vai ficar feliz, vai te dar muita esperança. Porque eu olhei para mim, gente. Eu olhei e falei, gente, meu Deus, muito obrigada por tudo que o senhor tem feito, por tudo de bom. Como eu posso retribuir? Porque não tem como. Né? Porque se a gente estivesse lá realmente acreditado na nossa limitação, dado lugar à limitação humana, a gente tinha parado. Exato. Né? E a gente tem que prosseguir. É. E aí você olha assim, ó, por ela, da sua casa e por aqueles que agora estão vendo vocês aí. Por aqueles que estão na sua palestra, por aqueles que Exato. aprendem num curso. E é isso. Se você parar, a pessoa também... As pessoas contam, não parece, mas as pessoas... Vocês se dão conta disso? Que agora as pessoas também contam com vocês? Surgiu agora essa pergunta. Vocês já se deram conta dessa responsabilidade? Eu percebi isso há pouco tempo. Das mensagens, né, que eu recebo de muitos seguidores. E já recebi uma mensagem, assim, uma mensagem simples. Eu coloquei um story, assim, bem animada, chegando na loja. E era um dia que eu ainda tava bem pra baixo, né? Mas eu acredito que, assim, a gente precisa compartilhar energia boa. Isso. E aí eu cheguei animada, colocando uma música. E aí a mensagem era ela nunca tinha mandado mensagem. Foi uma única mensagem assim: você me inspira muito, garota. E, tipo assim, eu só fiz um story chegando animada. Pra mim, não tinha muita pretensão, não foi nada estratégico. E, assim, algo simples que eu vejo que muda a vida das pessoas. E as pessoas precisam disso. Alguém que levante, alguém que motive. Eu não tava num dia muito bom. Imagina eu chegasse lá compartilhando que eu não tô bem. A pessoa também não tá bem. Aí vira ali, ó, todo mundo pra baixo. Então, assim, a gente precisa levar isso.
compartilhar alegria. Mesmo que não esteja num dia bom, vai lá e levanta, porque a sua animação vai motivar alguém. Entendeu? Tem uma coisa também que eu aprendi, é sempre estar assim, ó, sorrindo. Isso. Vambora. Bora pra cima, não tô bem, mas engana o... Entendeu? Isso aí, a Nada mentalidade, bem, é a mentalidade. Sorria, vai lá, passa uma maquiagem, se arruma e fica pronta pra enfrentar mais um dia, porque tem alguém se inspirando em você também. Exato. E aí você vê que você tá conseguindo impactar, alcançar outras vidas, aquilo acaba te motivando também. Então você continua mais forte ali. Você continua mais firme. E é isso que Sim, a gente precisa fazer. Dá um gás. Dá um gás. Tem o sorriso, né? O sorriso, acho que é do Jim, sei lá, que eu ensinei meus filhos e falei também já nas redes sociais. Você acordou, tá mal, não tá bem? Faz assim, ó. Isso manda uma informação pro seu inconsciente, pro seu consciente, e você vai lembrando de coisas que vão te fazer alegre. A neurociência fala isso, né? Tem, né? Sim, exatamente. Sim. Isso incentiva. Então, assim, não tá bem? Abre um sorriso. Tudo muda. Da mesma forma, quando a gente tá triste, se você colocar uma música triste, você vai ficar mais. Isso. Então, pra a gente ver que isso faz efeito no seu ambiente. Uma música, a sua aparência, você ficar assim prostrado. Isso. Então, vai dar diferença. Então, não tá num dia bom, então coloca coisas pra elevar. Isso. Uma música animada, sorriso no rosto. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Empreendedor é isso. A gente tem que fazer. Tem que fazer todo dia. Você precisa fazer o que tem que ser feito sem desculpa. Exatamente. Entendeu? Todo dia. Todo dia. E isso é plenitude. Já recebi bastante pessoas botando lá, ai, Raquel, você me inspira. Ai, Raquel, essa dica que você deu funcionou. Sabe? Então, isso é muito gratificante. É gratificante. Às vezes é vontade de parar, né? Largar o Instagram de lado, bloquear tudo. Não, e a responsabilidade, né? Você fala, mas se você parar... Mas se eu parar, como é que vai ser? Que você como é que eles vão me ver? E como que eu vou, né? Claro que você não vai levar a sua vida assim, que eu tenho que fazer por causa do outro. Não no automático. Mas é um propósito. Exato. Né? Então, você entende que ali você já tem um legado. Isso. Essa é a palavra. O legado. Você já construiu um legado. Exato. Aí isso também te dá uma responsabilidade maior, né? E você já consegue assim, até se sentir mais impulsionado a entregar o seu melhor a cada dia. Isso. Né? Porque você já tem o legado, já tem aquela pessoinha ali. Que vai todo dia. Todo dia vai lá nos seus stories te olhar. Que, é verdade. Sabe, tá fazendo a diferença. Além dos que você ama, tem aqueles que estão vendo, né, de fora, através das redes sociais, e você fala, poxa, tá valendo a pena. Vale a pena, né? Sempre vale, né? Vale a pena. E acho que a gente até entrou na parte da plenitude, assim, mas tem alguma coisa a mais que vocês tenham pensado, tenham separado aí para falar a respeito de plenitude, o que é plenitude para vocês, o que vocês entenderam desse processo, assim, que vocês alcançaram plenitude, ou tá legal esse assunto aqui para vocês? Pode falar. Não, plenitude para mim é o que eu falei, né? É você entender o seu coração, a sua alma e o seu espírito tá em paz, que é a paz que a Bruna falou, que excede todo entendimento. Então, quando você tá alinhado com isso, pode vir o vento, pode vir a tempestade, a tribulação, pode vir tudo, mas você está alinhado, você está pleno. Sabe? Você não vou dizer que não vamos romantizar. Dizer, tem dia que eu tô pra baixo, né? Não. Mas você saber que você é pleno, independente se sua conta bancária tá cheia ou se tá vazia. Exatamente. Eu acho que plenitude é isso. Exatamente. Vamos lá fechar, né? Essa parte, né? Sim. Essa última parte do podcast, que é o que é plenitude. E quando a gente consegue se encontrar pleno, seja qual for o momento do propósito, do processo que a gente tiver. A gente sabe que o propósito da gente é maior do que qualquer fase que a gente esteja. Sim. Porque a plenitude, ela está assim, nas pequenas coisas. Né? O sucesso nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas, nos pequenos momentos que a gente não abre mão. Por isso também dá aquele gás para a gente empreender. Fala, hoje eu não abro mais mão de chegar em casa e poder acompanhar minha filha, e poder levar ela na escola no dia do cabelo maluco. Entendeu? É dessa forma. Isso, para mim, é plenitude. De repente, claro que eu também a gente não atira pedra em quem tem a segurança do CLT. Também não é isso. Não é. Parece que eles estamos falando assim, não é.
É seguro. E muitas vezes eu pensei em voltar para esse lugar seguro. Quantas vezes? Tá? Eu pensei, meu Deus, eu quero voltar porque... Vou ter que voltar porque não tá dando. Exatamente. A responsabilidade é menor, né? É muito menor. É alguém que fala o que você precisa fazer, você faz, você tem horário e vai pra casa. Exatamente. Eu posso deixar toda a parte da responsabilidade do Exato, peso. Gestão, de logística, fica tudo lá pro Tudo gerente, lá. pro dono. Exatamente. E no final do mês eu tenho o meu Isso. e fica ali tranquilo. Sim. Então, ainda posso culpar eles de qualquer coisa que der errado. Né? Como eu falei, é bom que todo mundo um dia na vida empreendesse. Sim. Para saber o quão é difícil as pessoas assumirem a responsabilidade. Sim, Né? A responsabilidade não só pela sua vida, mas pela vida de outras pessoas. Sim. Né? Hoje você fala de autoestima, outras pessoas estão sendo impactadas. Você dá treinamento, você está transformando vidas, pessoas estão trazendo renda para dentro de casa e você assumiu essa responsabilidade que você no CLT não tem. E aí, às vezes, alguém pode falar, para você é muito fácil. Para você... Mas a pessoa não sabe o quanto a responsabilidade que você carrega. A pessoa não sabe. Não sabe. O dia Tem que nem tava... noção, né? O Não dia tem. que ventou, É. né? Quem tava lá? E aí é que tá, no Instagram, as pessoas ficam, como a gente falou lá no início, da grama do vizinho. No Instagram, você posta o que você quer. Exato. E às vezes você não tá bem naquele dia e você tá lá. Você posta que tá bem. Isso aí. É o que eu Pra faço. Aí tem incentivar. gente que pergunta, isso tá sendo errado? Não. Não. Aí você tá querendo motivar, você tá querendo Isso. sair daquele nível ali de meu dia não tá bem. Então eu quero aparecer bem, até Isso. mesmo para motivar outras pessoas. Exatamente. Não há nada do de ponto errado que eu nisso. estou para onde eu quero estar. Só que a gente isso. Exatamente. Isso que eu ia Só que falar. a gente precisa saber que não é sempre assim, Sim, entendeu? isso. A É pessoa altos e não tá baixos. sempre bem, não tá todo mundo, tá Isso. tudo certo Então. e você passando por um momento difícil. E muita gente acredita que não, que aquela pessoa ali Sim. né, já alcançou a plenitude. Exatamente. Né? Só que só ela sabe o que ela tá passando lá do outro Exato. lado. Né? E a gente entende que isso é um trabalho. Isso. Entendeu? Se a pessoa também não tiver essa mentalidade Sim. empreendedora de quando eu entro no perfil profissional, ali ela tem um profissional querendo passar o melhor. E o Isso. meu melhor não vai ser o problema Sim. que eu tive Exato. na minha vida pessoal. É. Entendeu? O meu melhor não é a topada que eu dei ontem. Meu melhor é o que eu quero entregar para você, que quer aprender comigo, que quer fazer uma maquiagem, que quer aprender a fazer festa em casa. É isso que é o meu melhor. Então, eu vou com toda a Você energia. pega vou o seu problema, bota no bolso e vai resolver. Exatamente. Eu vou reunir todas as minhas forças. É e isso, vou com isso não é tudo. errado. Entendeu? exato. Então, exatamente. Vamos desmistificar mais um É. esse podcast hoje, gente. Que maravilha. Estamos chegando ao final. E agora eu quero que vocês deem aí as considerações finais de vocês. Que vocês falem. Não, vamos dar. Falta uma pergunta. Que é a dica que vocês deixam para quem deseja empreender ou que já empreende. A Bruna, que é uma jovem empreendedora, eu e Raquel, que já caminhamos um pouco mais. Aham. Né? Qual é a dica que, Raquel, que você deixa para quem deseja ou empreender ou começar, ou quer dizer, o que já empreende ou que deseja começar a empreender? A dica é: não desista. Eu até gravei aquela. Eu não sei, acho que é o Martin Luther King que falou I have a dream, né? Então, assim, se você tem um sonho, você tem um propósito. Se você tem um propósito, você tem que ir em busca dele. Então, vai vir os momentos difíceis, mas você permanece na palavra, permanece no teu propósito, na visão que você quer, começa a sonhar e começa a acreditar. Eu costumo indicar às pessoas: escreve o seu sonho, escreve os seus dias, que quando você olhar no caderno e olhar e ver tudo que você anotou e a maioria você conseguiu realizar, você já é um empreendedor de sucesso, de plenitude. Isso aí, muito bem. Exatamente. Isso aí, Bruna. E você? O que eu tenho para dizer é que empreender não é fácil, mas é possível e é um caminho que te fortalece não só para o seu negócio, mas você, o seu desenvolvimento pessoal. Então, se mantenha firme, passa uma maquiagem, faz a pose da Mulher Maravilha, porque você consegue. Os seus sonhos merecem a sua disciplina. Então, se mantenha firme, porque é possível. Isso aí, muito bem. Palma para você. E a minha dica é para você que já empreende há muito tempo ou que deseja começar a empreender, sim, comece, dê o primeiro passo. Tenha coragem, porque um propósito, ele não se constrói se a gente for tímido, se a gente for medroso. Na verdade, a gente pode ter medo, e a coragem é exatamente isso. É a grande
chance de você ir fazer, mesmo com medo. Enfrente o medo, comece. Vá em busca daquilo que você acredita. Vá em busca do seu propósito. Enfrente o processo, que você, nesse processo, vai alcançar a sua plenitude, tá bom? E vem contar a sua história aqui com a gente, tá bom? E considerações finais. Deixa a sua frase, um versículo, alguma coisa assim que do seu coração, de dentro da pessoa Raquel, de dentro da pessoa Bruna, para inspirar as pessoas, um recadinho, mandar um beijo, que vocês desejarem a esse momento de vocês. Uma coisa que eu aprendi nesse processo é que não há uma virada de chave única. As pessoas falam muito disso, né? Uma virada de chave que mudou a minha mentalidade. Eu não acredito muito nisso. O que eu venho aprendendo nesse processo é a descoberta de microchaves. Cada aprendizado, a cada descoberta tem uma nova visão, a mentalidade vai evoluindo. Então, o que eu carrego comigo é não me cobrar tanto, que a cada processo, a cada passo, eu vou aprendendo. Se eu não sou boa nisso, eu vou continuar até eu me tornar boa, porque bom a gente se torna. Então, o segredo é não se cobrar tanto e se manter firme. O barco vai estar balançando, mas manter firme, porque é possível. É possível. É possível. É possível. E você, Raquel? Se permita viver, ousar e andar com pessoas que te impulsionam e você ser uma pessoa que impulsiona a outra para poder você viver a plenitude, né? E realizar os seus sonhos, da sua família. E eu falo, né? A sua voz precisa ser ouvida. Precisa ser ouvida. E Precisa esse aqui ser é o ouvida. lugar de dar É voz isso. aos empreendedores. E fala em suas redes sociais, seus contatos, como é que faz o público achar vocês, entrar em contato. Quero também agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. É uma honra. E assim, eu desejo muita plenitude para você. Plenitude para nós. Eu desejo que você alcance lugares que você nem imagina, de verdade. Com muito amor e carinho no meu coração. Eu tenho, assim, quando eu falo de Ana, eu falo, ela é maravilhosa. Foi uma conexão, assim, realmente de Deus. A gente nem sabia que ia ter essa Estaria caminhada aqui, toda, né, Ana? Mas é assim, gente. É gratificante. É gratificante. Gratidão. Vamos lá. Vamos lá. Fala das suas redes sociais. Fala para o pessoal como que as pessoas fazem para acessar você. Minha rede social é Raquel Viana Beauty, com 2Y. E lá você encontra meus trabalhos de maquiagem, né? E também tem Raquel Viana Oficial, que é de palestra, de autoestima, onde eu dou dicas, onde eu falo. E lá você consegue ver meu site e entrar em contato comigo. Muito bem. E você, Bruna, fala suas redes. Como eu tenho 2 negócios, né? Parecido com o seu, né? Então, eu tenho o meu Instagram principal, que é o Bruna Festas, onde eu dou treinamento, ensino as pessoas que desejam empreender dentro do segmento de festa na mesa, no mercado de festa. E lá eu compartilho a minha rotina, porque eu vivo aquilo que eu ensino. E também tem meu outro Instagram, mas já é voltado para locação, que é a Bruna Festas Lojas. Então, no meu perfil principal, Bruna Festas, você me encontra e lá eu compartilho a minha rotina, a minha vida, conciliando a vida empreendedora com a maternidade e a vida real que a gente vive. Muito bem. E eu, Ana Lima, fotógrafa, vocês já sabem muito bem, adoro um retrato corporativo humanizado e agora conversas ainda mais humanizadas que mostram o lado real do empreendedorismo, claro que visando sempre com muita seriedade o propósito, o processo e a plenitude de cada um e visando também fortalecer, né, as marcas, a pessoa empreendedora, como empreendedor, o CNPJ de cada um, né, que tem um CPF por trás, Exato. mas que precisa também ser ativado, né, e inspirar mais pessoas, né, que quando elas vêm ali por trás daquela marca, existe um ser humano, existe uma pessoa que está crescendo, se desenvolvendo e dá muita importância em se conectar com pessoas. E assim nós finalizamos analimafotografia.oficial. Acho que eu errei. anafotografia.oficial. E agora o 3P Podcast também no YouTube, tá bom? Eu estou com o coração cheio de gratidão. Aguardo vocês nos próximos. Se você se sentir motivado a encarar esta mesa aqui para bater um papo comigo, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais. E também quero agradecer aqui ao Will, que é o dono desse espaço, que nos recebeu tão gentilmente e nos trouxe até aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Até a próxima.